Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um programa Insights. Como sempre, um convidado mais do que especial, né, aqui no programa para contar a sua história, contar a sua percepção em relação ao ecossistema mercado financeiro e com certeza nos trazer muitos insights. Então hoje eu estou com mais um grande amigo, André Moraes, analista técnico há 2 décadas no mercado, mais? 20 anos. A gente tenta agora falar que perto dos 20, porque quando a gente começa... Eu falei 2 décadas que 2 é pequenininho. Isso é bom. Quando a gente começa, a gente fala, não, eu já tenho mais experiência, já tenho mais de 1 ano no mercado, você tem 7 meses, né? Depois de um tempo você vai ficando com vergonha. Não, faz tempo pra caramba e tal, mas é por aí. Obrigado pelo convite, Guguinha. Pô, o prazer é meu. Sei que a agenda é extensa, né? Nada. Tem um pouco de... Às vezes pode ter um pouco de dificuldade de encaixar, ainda mais São Paulo e tudo mais. Então te agradeço de coração. E... Pô, eu quero conseguir passar para o nosso público que está nos vendo hoje todo o carinho que eu sinto pela nossa amizade, que eu possa trazer aqui todo o conhecimento, né? Tentar tirar aqui, extrair o máximo de conhecimento possível para nos ajudar a que possamos ser traders melhores. Muito bom, muito bom. Espero ajudar. Com certeza vai. Andrezão, como é de costume, eu peço pro pessoal meio que fazer uma apresentação, né? Contar um pouco da sua história, principalmente por que entrou no mercado financeiro. É um ponto sempre que traz muita memória para nós, né? Até porque todo mundo que entrou no mercado financeiro até hoje tem um carinho, né? Cara, eu me formei em 2001 e era uma coisa interessante, porque eu tinha uma vida muito simples. Quando eu me formei, eu já... comecei a morar junto com a minha namorada da época, que logo em seguida virou esposa, e a gente trabalhava como estagiário, com salário de estagiário, e de repente eu fui efetivado com um belo salário, e ela também, que era para engenheiro que está começando. A gente morava numa casa de alugado que devia ter uns 50 metros quadrados, o meu carro... meu pai tinha dado, estava quitado, então a gente precisava de, sei lá, 400, 500 reais para pagar aluguel, mais alguma coisa para comer. E aí, quando a gente recebeu o primeiro salário, sobrou dinheiro. Olha só. E aí era engraçado, né, cara? Porque eu nunca tinha tido qualquer lição sobre investimentos, então eu não sabia nada. Eu procurei a ajuda do meu gerente, que naquele momento talvez não tivesse muita experiência com o que era investimento, porque na época não tinha quase produto. Tinha, não, bota o dinheiro aqui numa previdência. Eu falei, porra, calma aí, né? Não sei se é isso e tal. E aí eu resolvi estudar e descobri o mercado de ações, que no Brasil ainda era muito incipiente, tinha pouca oportunidade para o investidor pessoa física, mas já tinha. E aí, isso foi em 2002, quando eu abri conta numa corretora. Já tinha uma corretora que era InvestShop, que aceitava o cliente investidor pessoa física. Para quem não sabe, era a corretora do Unibanco. Inclusive... a história da XP começou com o InvestShop, né? Perfeito. E a corretagem era muito alta, mas enfim, o mercado naquela época... passou a ser um mercado muito bonito, o mercado subiu muito forte de 2002 a 2005 e eu surfei essa alta, acumulando capital e tudo mais. E aí em 2005... Já com conhecimento, já não, muito... Assim, igual a maioria fez nessa subida de 2016 a 2020, investindo, achando que sabia de tudo, mas na verdade bastou a primeira queda, que para mim foi em 2005, para entender que eu ainda tinha muito que aprender. E aí eu, de novo, comprei uma porrada de livro, tudo que tinha de análise técnica em português eu li. Por que análise técnica? Porque, cara, eu me formei engenheiro, né? Engenheiro, você aprende teorema de Laplace, série de Fourier, aí você pega um gráfico de 2 eixos e começa a enxergar probabilidade de para onde vai o mercado num gráfico tão simples, né? Você tem uma parte do seu problema resolvido. Depois é criar condições para que você tenha uma mente equilibrada, um bom gerenciamento de risco. Mas era mais natural para mim, mais normal, um gráfico de 2 eixos do que as variáveis que tem na análise de fundamentalista. E eu gostava muito do que hoje se tornou, quase tudo que eu faço tem relação com isso, que é o swing trade, que são essas operações que duram em torno de 15 pregões, né? Então... depois quero que tu explique um pouco mais isso aqui para nós. Então, a análise técnica, eu acho que para este perfil específico, ela é melhor. Legal.
A gente vai aprofundar nisso daqui a pouco. Aí, cara, 2007 eu fiquei meio por conta só de fazer trades. Fiquei assim até 2011. Aí tava começando uma corretora. Eu já era cliente da Rico. Antes de 2011 eu tradeava. Depois que da InvestShop eu passei por mais uma corretora. Depois eu fui para Link Trade. E quando a Link foi vendida, a parte do varejo não foi vendida e se transformou na Rico. A Rico me chamou, você tá aqui tradando, tá indo super bem, eu queria que você ensinasse os meus clientes, porque os caras não tradam porque não sabem fazer isso. E precisa de alguém para ajudar. A gente montou a primeira sala dentro de uma corretora, uma sala virtual dentro de uma corretora, usando alguns programas que tinham na época. E me apaixonei por esse ambiente e tudo mais. Aí a Link tinha 2 analistas, os 2 saíram. E eu falei, não, deixa que eu vou fazer prova. Eu tirei o certificado de analista em 2012 e desde então eu trabalho com analista. Aí já fui para fundo, já teve fundo lá que eu fui analista de fundo, já fiquei como analista-chefe de corretora. E agora, desde o começo do ano, eu estou lá de volta com a minha empresa que chama Trade ao Vivo e a gente tem lá uma plataforma onde a gente tem várias soluções para quem faz trade, né? Então tá super legal. Muito bacana. Eu queria que tu contasse a história aquela dos livros, né? Eu até estimulei assim, o André vai falar, porque a tua esposa, aquele dia que a gente jantou, ela comentou muito sobre como é que era que ela falou assim, a paixão que despertou, que tu ficou, acho que uma semana sem sair de uma sala de estudo, lendo todos os livros que existiram de análise técnica. Essa paixão que eu acho legal, né? Que te traz até hoje, né? O que tu faz, né? Essa paixão por entender, por conhecer, pelos gráficos. Então, cara, isso foi antes de ter YouTube, né? Então, hoje em dia, se você não tem dinheiro, se você mora num lugar onde não tem livraria, onde você não consegue... Você entra no YouTube, cara, tem, sei lá, um mês sem parar de coisa nova para você aprender sobre o mercado, de análise técnica, de análise fundamentalista, de uma série de coisas, né? Mas naquela época não tinha. Então a única forma da gente aprender alguma coisa era vindo aqui para São Paulo fazer curso presencial, que não tinha toda hora, e lendo livro. Então teve um dia que eu entrei na internet, foi logo que começou a ter, acho que era na época Submarino, sei lá o que era, e comprei todos os livros de análise técnica que tinham ali, e dentre eles 2 do Alexander Elder, que me ajudaram muito nesse início, e realmente fiquei um bom tempo só por conta de ler, aprender. Então isso foi em 2005, quando eu tomei a primeira, quando eu percebi que, cara, eu precisava aprender muito mais além daquilo que eu sabia. E o que minha esposa estranhou é que eu nunca tinha me dedicado tanto a alguma coisa como me dediquei naquele momento. Realmente me descobri ali, é uma coisa apaixonante, sou apaixonado por gráfico até agora, até hoje. Né? Não, eu noto, assim, pessoal, para vocês terem ideia, quando tu tá com o André, é uma coisa assim, incrível, né? Porque ele tá sempre olhando o mercado, olhando alguma coisa, numa janta tá vendo se o futuro tá se movimentando, se não tá se movimentando, sabe tudo mais um pouco, qual é o padrão que cada mercado tá mostrando, se tem potencial para ir para cima, se tem potencial para ir para baixo. É de fato assim, impressionante a paixão que ele tem pelo mercado financeiro, e eu pude vivenciar isso porque já conheço o André, não são muitos anos, até porque a gente é jovem, né, André? Mas já são alguns anos, assim, então é admirável e respeitável toda a entrega que tu tem para esse mundo do gráfico, né? Eu acho que muitas pessoas podem se beneficiar dessa paixão que você tem. E aí a pergunta que eu faço, né, André, porque quando a gente vai estudar esse ecossistema de análise técnica, existe um mar de estratégias. Né? E tu foi ao longo dos anos desenvolvendo o teu próprio jeito de ver, né? E simplificando todas essas coisas. Né? Porque todas as vezes que eu te vejo ensinando, ou mostrando, ou conversando, seja numa sala ao vivo, acaba que tudo se tornou muito simples. Tá? Eu queria que tu contasse um pouquinho dessa evolução, né, da metodologia que hoje tu segue, do olhar que tu tem. Né? Eu vejo que tu gosta muito me corrija se eu estiver errado, do ecossistema utilizando médias móveis. Né? Contar um pouquinho para a turma, para eles poderem ter. Daqui a pouco tem muito do nosso público que
né, provavelmente está no primeiro contato com esse assunto sobre análise técnica, a gente não está aqui compartilhando um gráfico para o pessoal entender. Tá? Não, cara, primeiro, quando a gente começa, né, a gente quer alguma coisa pronta como se fosse o santo grau, né, uma varinha mágica que você vai bater ela e vai dar tudo certo e tudo mais. Então, talvez o primeiro livro que eu tenha lido, eu peguei aquela estratégia e falei, bom, agora eu vou ganhar dinheiro com essa estratégia. Mas não é assim que funciona. Eu sou hoje um pouquinho do que eu aprendi com um monte de gente que eu li um livro ou de um curso que eu fiz, uma série de coisas, né? Então, a minha evolução para que eu tivesse uma análise técnica que eu entendo que hoje é bem simples foi aprender sobre um monte de coisa, perceber que a grande maioria daquilo que eu tinha estudado era tão complexo que mais me atrapalhava do que me ajudava. Aí eu fui deixando de lado uma série de coisas e fui tentando ficar com as ferramentas mais simples. E a essas ferramentas eu fui adicionando algumas teorias que eu fui aprendendo ao longo do tempo. Então, por exemplo, eu gosto de tendência. Então, uma das teorias mais simples que tem é a teoria de Dow, parte dela, quando ele fala de conceito de tendência. Então, eu incorporei isso nas minhas estratégias. Ajuda o público, a teoria de Dow. Que é topos e fundos, principalmente. A parte que ele fala de tendência é a parte que ele compara o mercado como uma maré que está subindo, ou a maré que está baixando, ou como se estivesse no lago que não tem maré nenhuma, que é a falta de tendência, né? Ele fala que tem 3 tendências de alta, que é a maré que está subindo, cada onda que quebra na praia invade mais a praia do que a onda anterior, ou seja, o preço cada vez que sobe, rompe o topo, corrige um pouco menos do que no movimento anterior. Legal. A tendência de baixa, que é quando a maré está baixando, que você cada vez que a onda volta, ela invade mais o mar e quando volta para a praia, invade menos a praia do que a onda anterior, e quando você nem tem topos e fundos ascendentes nem descendentes. Então isso fica mais simples de enxergar no gráfico. Aí você vai desenvolvendo algumas coisas, só que a forma de contar topos e fundos não é tão objetiva, então aí você vai pegando outras teorias para que você consiga isso de forma objetiva. Por exemplo, para deixar isso objetivo, eu comecei a separar a distância de topos e fundos obedecendo 17 candles, que é uma teoria que eu aprendi com Bo Williams, que é um número voltado para o FICUB. Então, não é mais teoria de Dow, é uma teoria de Dow até um certo ponto, que eu peguei mais uma ferramenta que eu aprendi com Bo, que precisa do ponto de retorno, que é algo que quem me ensinou foi o Márcio Noronha. Então, o que eu virei é um Frankenstein. A gente vai lá aprendendo com um monte de gente, né? A parte emocional, eu aprendi muita coisa com o Igor. Então, também com a Aliakin depois, que é mais calmo que eu no trade. E aí tivesse bons colegas de trabalho. Felizmente, né, cara? Eu não sei como é que a gente deu tão certo junto, né? Porque a gente pensa muito diferente, mas um ajudou muito o outro, né? A melhorar cada um com alguma coisa, né? E aí as minhas estratégias hoje são uma junção de algumas teorias, mas colocado no papel de uma forma simples, observando poucos indicadores, porque aí eu consigo tomar decisões de ponto de entrada com mais facilidade e ficar focado no que eu acho realmente importante, que é o gerenciamento de risco. Quando a gente fala gerenciamento de risco, pode parecer uma coisa vaga, mas é você ter uma planilha preenchida com tudo que você está fazendo, qual é o risco a todo momento, quanto da tua carteira você tem que é algo extremamente simples, mas também trabalhoso, porque você ficar o resto da vida preenchendo planilha, botando lá, comprei tal papel, vou colocar aí, mas vai dar stop, nem precisa colocar, sabe essas coisas? Então eu gasto pouco tempo decidindo qual é o ponto de entrada e muito tempo gerenciando meu risco para que a qualquer momento eu esteja para que eu não tenha medo e não fique eufórico, né? Entendi. Então é muito mais assim, cara, eu tô lá, vou dar um exemplo qualquer, tá? Eu tenho 100 mil, tô comprado em 60 mil, o mercado de manhã tá caindo 2% o índice futuro. Porra, o que o cara que não fez conta nenhuma vai fazer? Vai zerar tudo na abertura, né? Eu vou lá na minha planilha e falo, cara, se tudo der errado, eu vou perder X e tá tudo certo, entendeu? Era o risco que eu queria correr para ter a possibilidade de ganhar Y, que geralmente é 2, 3, 4 vezes o tamanho de X. Então, tá tudo bem. Tá, então deixa eu ver se eu entendi aqui com o pessoal, né? Existe toda uma parte técnica de análise, né, do comportamento do mercado, possibilidades, que foi pegando vários pensamentos e construindo um modelo André Moraes, né, de observar e tomar decisões se é ou não um bom ponto de compra
ou de venda. Aí eu vou chamar isso de setup. Isso é uma coisa. Legal. Aí para o pessoal entender, existe uma outra parte que a gente chama de gerenciamento de risco. Gerenciamento de risco do setup, que te ajuda a manter uma parte emocional. Isso é estratégia. Porque só setup... não, porque eu compro quando a média de 8 cruza de 21. Brother, só isso não é suficiente. Para a tendência, até um bom setup. Mas se você, por exemplo, tiver um momento de mercado, que nem foi o mercado esses dias, de parecia que ia subir e falhou, você bota todo o teu capital no movimento e aquele movimento falha, você toma 7% de drawdown no teu capital. Perfeito. E quando você junta a isso o gerenciamento de risco, você tem uma estratégia muito mais consistente, principalmente quando o mercado não é aquele porradão de tendência, entendeu? Então é isso que faz a diferença. Então, pessoal, a consistência ela vem não do setup, somente do setup, mas principalmente do gerenciamento de risco. Então isso também é interessante. Principalmente. Principalmente do gerenciamento de risco. Sim. E como é que as pessoas, como é que foi a tua evolução para essa percepção do gerenciamento de risco? Veio desde o início? Não, é tomando porrada e aprendendo, né? Tomando porrada e aprendendo. Porque hoje você tem informação. Então, hoje, eu acho... eu tenho certeza, assim, eu escuto muito as pessoas que têm experiência porque elas enfiaram o dedo em algumas tomadas que, eu não preciso enfiar, né? Não precisa que eu me alavanque até o talo e quebre quando eu tenho aí um monte de gente que tem um puta monte de experiência que fizeram isso no início da carreira e quebraram. Então eu sei que a alavancagem é um troço para ser usado depois que você tiver 5, 10 anos no mercado e mesmo assim em momentos específicos, em situações específicas, com muito cuidado, porque senão você quebra. Eu não preciso quebrar para aprender isso. Exato. Só que quando eu comecei, um monte de coisas que hoje as pessoas explicam, não tinha ninguém para explicar. Eu que fui o primeiro a falar sobre isso, porque, não tinha ninguém. Quando a gente começou, tinha, 5 mil pessoas aqui no Brasil que tradeava, né, de casa, com home broker. Então, a gente não tinha ninguém para explicar. Então, a maioria das coisas que eu uso hoje, como é que eu aprendi? Tomando paulada, aprendendo, assim, nunca uma paulada muito grande, que eu sempre soube que gerenciamento de risco era uma coisa importante, mas quando você tem pouca experiência, você só se protege dos riscos que você conhece, e tem um monte de riscos que você não conhece, né? Então, por exemplo, 2008, eu nunca tinha visto o mercado cair de verdade. Quando você nunca viu, assim, as minhas posições que eu tinha mais longas, eu estopei depois que o mercado tinha caído 20%. Graças a Deus, porque depois ele caiu mais 20%, depois mais 20%, né? Mas eu poderia ter ajustado isso para um drawdown muito menor se eu tivesse mais experiência. Então, à medida que você vai ganhando experiência, você vai aprendendo uma lição e melhorando, né? Legal. E assim, imagina o nosso público que está nos vendo aqui agora, né, nos escutando e nos vendo também. Provavelmente eles possuem alguma posição, né? E deve ter alguma... O que tu diria assim, o mínimo do mínimo de que tu tem que olhar de gerenciamento de risco, se fosse pegar a sua carteira e olhar para saber se tu tá gerindo o teu risco ou não tá gerindo o teu risco? Seria então, o quê? Ter um stop definido, pelo menos? Então, depende muito. Primeiro, cara, a gente tem que entender se essa posição é um investimento de longo prazo ou se é trade, tá? Porque investimento de longo prazo é completamente diferente de trade, no meu entendimento. Investimento de longo prazo, você tem que ficar focado no valor da empresa, né? Então, você compra uma empresa que tem um valor que você calculou seguindo a ótica fundamentalista, X, o preço dela em mercado está abaixo do que você considera justo, você vai comprar. E se o valor não muda, às vezes o preço até cai e não faz a menor diferença, porque no longo prazo o preço converge para o valor. Legal. Então, investimento tem stop, tem. Quando? Quando o preço cai, não. Quando a empresa perde valor. Às vezes você tem uma puta de empresa que ao longo do tempo perdeu valor e aí não faz sentido você ficar com aquela empresa mais na tua carteira e aí você vai sair dessa empresa, né? Hoje em dia eu nem sei se isso é vantajoso, porque senão você... enfim, mas enfim, essa é a ótica fundamentalista, tá? Eu tô falando que hoje em dia, nem as que ficam ruins eu quero sair mais e tal, e a não ser que fique muito, eu só paro de aportar naquela que ficou ruim e vou dando, vou colocando mais dinheiro nas que eu acho que tem mais valor, mas tudo bem. Esse é o conceito do longo prazo. No curto prazo é preço, então é o que me evita de ter grandes prejuízos, porque pequenos prejuízos
A gente tem toda hora. De cada 100 trades que a gente inicia, 60 dá certo, por exemplo, numa boa estratégia, e 40 vai dar stop. Então a gente precisa perder pouco ali. Então o stop está no preço, né? E é por isso que que eu não passo muita dificuldade quando o mercado, por exemplo, cai com força. Porque quando começa a cair, eu stopo, admito que errei e já vou procurar venda. Você não gosta de vender, né? Não gosto de ficar líquido. Eu fico líquido daí, né? Eu também não sou fã da venda, porque... enfim, eu já fui muito criticado, principalmente por quem tem menos experiência, de falar a mesma coisa. É só na teoria, mas assim, se você não for muito bom em diversificação, a venda pode se tornar perigosa, porque é muito raro você ver gaps de 40%, 50%, 60% de queda. Quando tem um problema sistêmico, né? Agora, de alta, isso acontece, por exemplo, no caso de uma fusão, no caso de uma venda de uma empresa. A gente viu isso acontecer, por exemplo, com Log esses dias, com HGTX, Hering, que foi vendida para a Soma. A gente viu acontecer com Embraer esses dias. A gente viu acontecer com uma série de papéis. E isso torna as operações de venda um pouco mais complexas do que a operação de compra. Então, como eu falo para muitos dos meus clientes, muitos deles têm menos experiência, a gente toma um cuidado adicional para vender. Mas eu gosto das operações de venda. Enfim, aí quando cai você vai vender, mas até aí você estopou as compras e tudo mais. A gente está num momento como esse, que o mercado está indefinido, eu só tenho compra. Se o mercado cair, a gente vai estopar aquilo lá, acabou, tá tudo bem e vamos procurar venda, né? Então... Bacana. E aí, dentro agora tu estava comentando, né? Desde que tem uma relação de risco-retorno. Explica para o pessoal o que é uma relação de risco-retorno quando a gente está olhando para uma questão de análise técnica, por exemplo. Legal. E como... bom, eu vou fazer só essa primeira pergunta, que eu fui criticado no podcast passados, que eu fazia 3, 4 perguntas ao mesmo tempo. E aí o Alexandre ainda concordou, né? O cara da produção, que ele disse que depois ele ficava com um problema. Então, assim, vou fazer uma pergunta só, né? A relação do risco... Como a gente pode definir bem um risco-retorno aqui na análise técnica? Então, cara, o cara que gosta de análise técnica, ele não pode achar que ele tem poder de prever o futuro. O que o analista técnico tem que buscar é um lugar onde... observando movimentos que aconteceram no passado, né, e que se repetem ao longo do tempo, ele consegue enxergar uma maior probabilidade de alta ou uma maior probabilidade de queda. Juntando a isso, há momentos de mercado onde você tem uma simetria positiva para a sua operação. Vou te dar um exemplo. Tá? Vamos pegar LWSA3. O ativo veio caiu, sei lá, 70%, 80%. De repente, ele está ali perto de romper uma linha de tendência, o que é uma reversão. Via de regra, quando um ativo rompe uma linha de tendência depois de uma queda muito forte, é muito provável que ele ganhe força para o movimento que ele fez de rompimento. Então ali você tem uma entrada com risco, por exemplo, igual a 1 e com a possibilidade de retorno igual a 3. Então é nessa operação que eu quero entrar. Legal. Eu gosto de fazer uma saída parcial no meio do caminho e deixo a minha relação de risco-retorno de 1 para 2, ou seja... Eu preciso acertar 33% do tempo mantendo essa relação para não ter prejuízo. Então, se eu tenho uma estratégia que acerta 55%, 60% do tempo, essa estratégia acaba dando um bom retorno. Tá? Então, é o que a gente chama de payoff. Né? O retorno de investimento ao final de 100 operações, né? Porque uma operação não vale quase nada, né? Mas o retorno de investimento ao final de 100 operações é a quantidade de trades vencedores vezes o que você ganha em média cada vez que você ganha, menos a quantidade de trades perdedores, vezes a quantidade média que você perde cada vez que você perde. Né? Isso que, dependendo do seu índice de acerto e do quanto você ganha em média, do seu índice de erro e quanto você perde em média, que vai fazer esse retorno ser positivo ou negativo. Né? Cara, muito bacana. Até para o pessoal também entender, né, o que a gente está falando aqui. A gente falou que estruturação de setup, né, e a importância de enxergar por vários ângulos diferentes até construir um setup que de fato se encaixa para ti. A gente falou já, muito legal sobre a importância do gerenciamento de risco, que é isso que faz com que a gente possa, né, dormir tranquilo com as nossas operações. Agora a gente falou sobre falamos de relação de risco-retorno, né, que é para poder fazer o dinheiro crescer de fato ao longo do tempo. E eu acho que todo mundo deve ter alguma certa aspiração de crescimento. Tem por exemplo, se vocês buscam lá no Trade ao Vivo
buscam alguma rentabilidade no ano, né, numa média do ano? Como é que Não, cara, assim, eu acho que mercado de renda variável é vencer o Ibovespa. Tá? Venceu o Ibovespa, beleza. É essa a tentativa. Porque eu acho que, bom, primeiro, boa parte dos gestores profissionais que têm fundos e tudo mais buscam isso. Não é todo mundo que consegue, né? E quando consegue, né, o cara acaba sendo um cara de sucesso, né? Então eu acho que é isso que a gente deve buscar, porque se você consegue vencer o Ibovespa com consistência, no ano ou na década que ele sobe, sei lá, 300%, você vai conseguir segurar isso. E se você tem um bom sistema de análise técnica, né, com tamanho de capital compatível, porque ele quando é muito grande não tem jeito, mas com tamanho de capital até 10 milhões, 15 milhões, você consegue, na década ou no ano que o mercado cai, performar muito melhor. Então, o nosso objetivo é vencer o Ibovespa. Alguém pode falar, mas é pouco, porque nos últimos 3 anos o Ibovespa subiu 4%. Bom, então estica isso até 2016 que você vai ver que a conta é bem diferente. Né? Que a conta é bem diferente. E aí entra um outro ponto, que era entender um pouco... tu acredita que um projeto de trader... a gente precisa pelo menos seguir a metodologia, o quê? Meia década? Uma década? Não, cara, quanto mais projeto que seja respeitável não vai formar corredor de 100 metros rasos, velho. Vai formar maratonista, né? Porque eu sei que essa coisa da ansiedade dessas novas gerações, né, faz o cara querer ficar rico da noite pro dia. Mas isso não acontece com nada. Né? Não acontece com engenheiro, não acontece com jogador de futebol, não acontece... mas tem o Neymar. Porra, mas você é o Neymar? Né? Se tu for a média, um pouco acima, um pouco abaixo, você não é o Neymar. Né? Tem o Neymar, tem. Mas tem um monte de cabeça de bagre aí que treina até ficar bom. Então eu acho que o investidor tem que pensar como maratonista. Né? O resultado de um trade, né? O cara do all-in, esse aí, bicho, é o bingueiro que vai quebrar. Né? Não, vou ficar rico em 3 meses, então vai lá. Então, cara, nem vem ficar aqui com a gente porque eu não te entrego isso, eu não sei como é que faz isso. Então é evolução do capital ao longo do tempo, e se esse tempo que você espera ficar rico, milionário no mercado for inferior a 5 anos, putz, eu não consigo te ajudar. Né? Então eu acho que pelo menos aí 5 anos você tem que estudar para ser um cara preparado para o mercado, para o que der e vier, e quem sabe até deixar da sua atividade principal se você for muito bom para fazer isso e tal. Mas antes disso é aprender, ir para o mercado, ganhar, pode usar as indicações de um analista que atenda o teu perfil, que seja um cara sério, pode colocar seu dinheiro num fundo de investimento de gestores que você escuta e que tem um pensamento parecido com o seu, né, até você ganhar essa independência, mas não dá para ser um prazo menor que esse, não. E como lidar com o emocional, André? Porque agora tu falou de um ponto da ansiedade e me chamou a atenção, né? Que, e eu vejo cada vez mais todo o ecossistema de trader começando a se preocupar, né, de forma profissional sobre essa questão emocional. Porque a ansiedade, de fato, é um problema de toda uma geração nova, né, que está aí no mercado e, querendo ou não, muitas pessoas sonham em ser traders profissionais. Eu acho que cada vez mais teremos traders profissionais aqui no Brasil, né, como já tem no resto do mundo. Como lidar com essa parte emocional? Como é que tu enxerga isso? Então, é engraçado, né, cara, porque eu gosto de coisas objetivas, porque eu sou engenheiro, e aí se eu não entendo o porquê, eu fico louco, né? E a análise técnica, eu acho, assim, quando você define regras e tudo mais, eu acho extremamente objetiva. O gerenciamento de risco também, eu defini as regras e sigo aquelas regras. Mas uma cabeça, você nunca vai encontrar 2 cabeças que são exatamente iguais, que têm os mesmos sonhos, que têm o mesmo grau de ansiedade, que têm o mesmo medo. Então isso é um assunto muito mais difícil de lidar. Por isso, na nossa plataforma, a gente está cada vez mais se preocupando com isso. Porém, via de regra, você tem medo do desconhecido, né? Por exemplo, hoje foi um dia que
o S&P 500, 7 horas da manhã, estava caindo quase 1,5%. Verdade. Isso provavelmente mete medo num monte de gente. Em mim não, porque eu já vi o S&P 500 1,5 ou mais negativo umas 100 vezes, entendeu? Então eu não tenho medo dessa condição de mercado porque eu conheço essa condição de mercado, né? Eu comparo sempre o cara que está iniciando e não conhece bem os riscos e não viu muita coisa, aquele cara que está velejando num veleiro sem vela. Quer dizer, na verdade, ele acha que tem tudo sob controle, mas ele está indo a sabor do vento. De repente, o vento aponta para o lado que ele quer ir, ele até vai, mas depende do vento. Daqui a pouco, se a maré muda, se o tempo muda, ele vai para outro lugar, né? O que eu acho é que o gerenciamento de risco, ele é como se fosse a vela para o veleiro. A partir daí, você acaba, claro, enfrentando tempestades, mudança de vento e tudo mais, mas regulando bem essas velas, você consegue ir para onde você quiser. Então, por exemplo, eu tenho 100 mil e estou comprado em 60 mil. O S&P 500 está com 1,5 de queda, né? Aí você não tem um stop, você entrou com um puta monte de dinheiro num setor que é o setor que vai sofrer mais, por exemplo, ligado à inflação, você não se tocou disso na hora que você entrou, a outra posição que está dando certo porque é a exportação de commodities, se o dólar está porrando, você tem um pouquinho de dinheiro, você não sabe, você não tem stop, então você não sabe quanto que você vai perder se tudo der errado, e você não sabe nem quanto que você vai ganhar se der certo, porque você também não sabe alvo de operação. Então você não sabe nem por que você estava correndo esse tipo de risco no mercado. Isso daria medo para mim. Agora, quando você tem resposta para essas perguntas, tá? Quantas posições eu tenho, em quantos setores, como é que está diluído, os meus stops estão colocados então se eu tomar stop em tudo, quanto que eu vou perder? Ah, é X. Por que você resolveu correr esse risco? Para ter a chance de ganhar 3X, por exemplo. Quando você tem resposta para tudo isso, a sua parte emocional fica muito melhor equilibrada, né? Então, para o estilo de operação que eu gosto, que é mais o swing trade, isso me faz ter ansiedade zero. Hoje estava caindo 1,5%, eu cheguei na sala enfim... Faz parte. Exato. Assim, com o mesmo... Como é que fala? Do mesmo jeito que eu chegaria se estivesse subindo 1,5%, sem cantando. Geralmente eu canto de manhã porque mas eu canto pessimamente mal, não sei como é que a galera me aguenta, né? Então, brincando, acorda, né? Todo mundo. E brincando até o ponto certo, né? Bem humorado, na verdade, né? Então, alto astral. Exato. E aí de vez em quando você passa a viver uma situação que você nunca viu, mas aí você recorre à sua estratégia, faz o que ela manda, que é sempre o mais certo. Isso, bom, para mim traz uma ansiedade zero, né? Então, e eu aprendi outra coisa também que ajudou muito a regular essa parte emocional. A gente sempre se preocupa com a próxima operação, né? Aquela que você está iniciando naquele momento. Só que para o resultado final do teu capital ao longo do tempo, aquilo não vale quase nada, né? Então eu deixei de dar importância à próxima operação e passei a manter o foco em seguir minha estratégia, né? O que eu preciso é, ao final de 100 operações, fazer o capital crescer. Ela pode ir no stop ou pode ir no alvo, não vai mudar nada, né? Se vou mudar, se eu perder essa, eu perdi uma porcentagem muito grande do seu capital. Tá tudo errado, porque aí tu vai quebrar, né? Eu acertei uma operação e ganhei milhões. Aí vai quebrar, não tem jeito. Por quê? Quando você errar, você vai perder milhões também. Então, quando você passa a dar menos atenção para a próxima operação e fica preocupado com a carteira, né? Você também diminui a ansiedade. Então aquela ali tá dando stop, você não vai falar, vou tirar o stop porque eu tô com medo do mercado voltar e eu ficar assim. Nada, cara, deixa lá, bateu, não vai fazer diferença nenhuma no final de 100, né? E isso tira a ansiedade também. Então, a forma que eu resolvi essa questão de manter a sanidade mental foi exatamente conhecendo os meus números, o que eu tô fazendo sempre, qualquer momento do dia, né? Hoje eu tenho uma pessoa que me ajuda a preencher a planilha, porque, eu já tenho, 20 anos de mercado, eu posso me dar o luxo de ter uma pessoa para me ajudar a preencher lá, né? Mas ela fica no drive, porque ela tem que estar atualizada 100% do tempo, então às vezes 4 horas da manhã
eu falo, porra, como é que eu tô amanhã? Tô vendo esse gráfico bonito, mas será que eu compro? Será que não? Será que cabe? Eu quero abrir meu celular, puxar lá e ver o tamanho do buraco que eu tô ali se tudo der errado, entendeu? Então, isso diminui demais a minha ansiedade. Eu consigo até dormir depois disso. Ah, é? Muito boa, muito boa. Então, pô, não, incrível, incrível. Então, o teu entendimento é que o emocional ele desperta quando a gente tem falta de informação. E a nossa mente está buscando uma informação para poder fechar algum buraco. Vou falar isso aqui agora. Cara, agora então, na verdade, não existe controle emocional. Não. Isso não é uma guerra que você vence. Você vence a batalha. Todo dia você tem que ir pra batalha. Então não existe controle emocional. Exatamente, não tem. Na verdade, não existe o cara que pode dizer que eu sou equilibrado emocionalmente. Isso depende de você alimentar a tua cabeça e alimentar os seus trades, alimentar o teu gerenciamento todo dia. Porque senão, eu sou equilibrado emocionalmente, passo 3, 4 semanas sem fazer conta nenhuma e daqui a pouco eu posso me enfiar num buraco porque eu não vi, porque eu não fiz conta, né? Então é uma batalha de todo dia. E é uma batalha que pro meu estilo de operação é até mais fácil de vencer, né? Tem uma batalha muito mais cruel que a batalha do day trade, porque você toma mais decisões, mais operações, então você tem que fazer conta. O que geralmente destrói o emocional de um cara de day trade e que acontece com muita gente é o cara ganha, então o cara é ganhador, mas no dia de perder o cara tem o que a gente chama de um dia de fúria e perde tudo que ganhou no mês num único dia. Às vezes no ano, o que ganhou no ano o cara perde num dia, às vezes o que ganhou na vida inteira ele perde num dia. Sim. Por quê? Porque teve um dia de fúria. Então, mas mesmo assim, para o cara que faz day trade, você tem alguns mecanismos que você pode usar para impedir isso. E seguir, né? Não adianta você criar uma regra, bom, eu só posso perder X por dia. Aí no dia que você perde mais, você fica louco, maluco e não para de operar, não adianta nada, né? Sensacional. Tu conseguiu criar um reloginho, uma engrenagem perfeita. Mas pra gente dar certo em qualquer coisa é assim, né? Você já conversou, por exemplo, a gente entrevistou o José Roberto Guimarães, né? Eu queria que tu agora nessa parte contasse um pouquinho mesmo dos projetos, né? Que tu vai falar da entrevista do José Roberto Guimarães. Foi no Gamecast, né? Isso. Até pro pessoal que não conhece. Uma série no Gamecast, que é um podcast que a gente já tem que fala sobre trader, né? E que a gente já entrevistou analista, gestor, trader pra cacete. E aí você percebe no final das contas, o que esse cara usa para achar o ponto de compra? Tem um que usa média móvel, o outro usa não sei o que, outro usa só fluxo, o outro é assim, um gosta de dólar, um gosta do índice e tal, não sei o que. Mas o que todo mundo que é vencedor como analista, como gestor, como trader tem? Disciplina, dedicação àquilo que faz, né? E aí, cara, eu acho que o cara que pratica esporte em alto nível, ele tem algo que todo trader precisa ter, que é essa dedicação, essa disciplina ferrenha. E a gente criou uma série, chamou o Mauro Naves, que imagino que todo mundo conhece, é repórter esportivo em Milano também. E ele liderou, chamou alguns convidados, tem pentacampeão mundial, medalhista olímpico, né, como técnico, como jogador. Então tem uma série de pessoas que a gente está entrevistando falando exatamente disso aí. Isso tá numa playlist lá no Gamecast? Está sendo liberado. Eu acho que teve a primeira entrevista, eu fiz com o Indec, eu entrevistei o Mauro Naves, que não sei se você sabe, começou como meio que como gestor de fundo de pensão, lá muito antes de querer ser jornalista, né? Não agora. Não, lá atrás, lá quando ele era novinho lá em Brasília e tal. E aí depois que virou jornalista, então primeiro a gente falou com ele, que é um case de sucesso. Sim. Né? E agora vão vir várias entrevistas com, cara, um monte de gente que, enfim, por conta de dedicação, de disciplina, né? Teve sucesso. Porque não são gênios, são gente que às vezes, claro, por exemplo, a gente entrevistou o André Akari, que é o campeão mundial de pôquer. É claro que ele é acima da média, né? Sim. Mas ele falou, cara, sabe o que aconteceu? Eu joguei 29 mil torneios, né? Então não tem lanche grátis. Tem 29 mil torneios, que né? Isso, cara?
de pôquer, né? Que cada torneio demora às vezes dias, né? Então, o cara é acima da, o cara é acima da média, né? Jogar 29 mil torneios não é pra qualquer provavelmente deve ter ajudado isso também, né? É aquela questão da ansiedade, né? De dar tempo ao tempo para as coisas acontecerem. E Andrezão, cara, a gente tá chegando aqui na reta final. Eu queria que tu contasse um pouquinho sobre o projeto do Trade ao Vivo. Né? Até porque, tenho certeza que tem muita gente que está começando nessa jornada. Né? Pode ser que não virem traders, mas daqui a pouco querem ter uma experiência e proximidade sobre todo esse ecossistema, porque, para mim, ficou perfeito, cara. Você conseguisse construir um reloginho, vamos assim dizer, que tu consegue ter as informações para tomar uma decisão. Se ela vai dar gain ou loss na próxima operação, não importa. Né? O que importa é que no longo prazo vai se crescer o capital. E tenho certeza que tem um monte de gente que deve ter ficado com curiosidade e quer saber um pouco mais sobre o trade ao vivo. E, enfim, para estar mais próximo de vocês. O trade ao vivo é uma plataforma de apoio ao trader. Eu nunca gostei muito de curso. De fazer curso eu faço pra cacete de final de semana, curso online e tudo mais e tal, mas uma coisa que sempre me falta por exemplo, eu tinha dificuldade de um tipo de operação quando o mercado rompia uma linha de tendência e voltava. Eu percebia que aquela volta poderia fazer o mercado subir. Aí, às vezes, eu fui num curso em 2018 e, cara, foi o Alexander Elder, inclusive, que fez esse curso. A gente trouxe ele aqui pro Brasil, numa época de Expert. Não sei se você lembra, acho que você tava lá com a gente nessa Teve época. Um que a gente almoçou junto com ele. Então, aí saiu pra almoçar você, ele e o Indec, né? Isso. Legal, a gente foi comer comida japonesa. E falar inglês. E eu não falei nada de inglês, cara. Putz, grila. É exatamente isso. Acho que você foi pegar ele na casa dele e tal. Deu até. Depois a gente conta a história até. Mas lá naquele curso, ele falou de um tipo de setup que eu precisava daquilo. Foi eu sempre tive 4 estratégias. E aquele setup ali me ajudou a montar a quinta. Só que aí na segunda-feira, o curso, sei lá, foi num dia de semana, mas eu fui para casa, estudei, falando, fica algumas dúvidas e a gente não tem mais como tirar, né? E essas dúvidas. Então eu sempre gostei dessa coisa da educação continuada. Então sempre que eu fiz algum evento, não foram muitos, mas eu sempre falava, olha, aqui acabou, mas porra, a gente vai fazer um monte de aula, tira dúvidas, depois online, mesmo que fosse evento presencial. E a plataforma Trade ao Vivo exatamente se propõe a isso, né? Porque a gente está lá todos os dias, então você ensina um conteúdo em aulas gravadas ou ao vivo, e depois o cara tem, inclusive durante o pregão, a chance de tirar dúvidas em relação a estratégia que a gente explica ali. Então, a gente montou uma equipe, cara, é engraçado que é todo mundo ex-aluno, até a CEO que eu não quero mais resolver nada, né, desses problemas. Então, eu só quero ficar por conta de dar aula, de ver os trades, de fazer indicações. Então, até a pessoa que cuida da empresa é ex-aluna, né? Que bacana. Então, todo mundo com o mesmo perfil, com a mesma responsabilidade, entendendo que o dinheiro do cliente é muito mais importante que o nosso dinheiro, porque realmente né? Que você lida com o sonho de um monte de gente. A gente criou ali várias soluções para diferentes perfis, né? Então tem lá uma sala para o cara que gosta de fazer operações de scalper, que é uma coisa que, se mal feita, com gente com pouca experiência, te quebra, né? Então precisa de alguém de experiência, que seja emocionalmente equilibrado e tudo mais. Aí você tem, hoje muita gente trabalhando com leitura de fluxo. Então você tem uma sala voltada para leitura de fluxo. Aí você tem uma sala voltada para o swing trade, que é a minha, né? E aí você tem uma sala voltada para operações day trade com ações, uma sala voltada para operações. E em cada sala dessa, um analista, um profissional, para te auxiliar. Né? Mais uma vez, não tem ninguém ali para dar trade. A gente está ali para te ensinar uma estratégia e te mostrar como é que é o resultado seguindo essa estratégia. Muito conteúdo educacional, muitos eventos. Por exemplo, esse sábado a gente teve um evento das 8 da manhã às 6 da tarde, Caramba. uma imersão, foi bem legal. E aí a gente pega essa galera, enche de teoria e pratica com esse pessoal, tanto no horário do pregão quanto fora dela. Essa é a plataforma. E aí, pro futuro, estão saindo aqui alguns relatórios e tudo mais. É uma coisa que está crescendo, tá bem legal. Que bacana. E para encontrar, qual é o site? tradealvivo.com.br. E nas redes sociais? tradealvivo.com.br. Boa. Bacana.
Que legal. Legal. E é engraçado, né? Porque quando a gente foi lá para Rico, lá em 2011, era o nome da equipe, era Trade ao Vivo, e esse nome eu resgatei ele agora lá e botei na empresa. Tá super legal. Cara, vai ser sucesso. Tomara. Já é sucesso, né? Vai ser mais ainda. Vamos ajudar aí o brasileiro cada vez mais ser consciente no seu ecossistema de trade. Exatamente, isso é importante. Andrezão, sei que estava ótimo o papo, a gente vai ter que marcar outro. Vamos lá, sem problema. E espero que o público da BMC News possa te ver mais e mais vezes aqui na casa. A gente está cuidando disso. Depois cobre o pessoal, a direção lá, que cadê o André e tal, que a gente tá... É isso aí, pessoal, bota aí no chat depois, lá quando a Paula estiver ao vivo. Cadê o André? Cadê o André? Cadê o André? Queremos ver todo esse reloginho de análise aí funcionando aqui dentro da BMC, pode ter certeza. Vamos pedir para que o André esteja mais e mais presente aqui conosco. E que a gente possa ter mais e mais insights, daqui a pouco até com toda a equipe do Trade ao Vivo, para a gente bater papo, contar um pouco mais sobre o case também de empreendedorismo dentro do mundo do mercado financeiro. Vamos lá, com certeza. Tá bom? Beleza. Pô, obrigado de coração. Valeu, obrigado a você. Pessoal, esse foi o nosso programa Insights do dia de hoje. Tenho certeza que vocês gostaram, eu adorei. Deixem o seu comentário. Comentem, né, aqui, compartilhem com seus amigos, até mesmo para que mais e mais pessoas possam conhecer o André e todo o projeto dele. Valeu, até semana que vem. Abraço.